Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje você vai aprender como detectar se uma placa está em fuga ou em curto. Se você é um daqueles que ainda tem dúvida de como chegar a esse diagnóstico, assiste esse vídeo que eu vou fazer uma simulação real de um curto e de uma fuga em uma placa de circuito impresso para que você tenha a exata noção de como diagnosticar quando uma placa estiver em fuga ou em curto. Bora pro vídeo? Roda a vinheta. Eu sou o professor Aldemilton, coordenador técnico dos cursos de eletrônica ministrados aqui na Tecnologia Cursos há mais de 20 anos. Você sabe que hoje em dia os componentes que mais entram em curto ou fuga em uma placa de circuito impresso é justamente o capacitor flat chip, né? É um capacitor de disco cerâmico. Esses capacitores são utilizados hoje em dia para eliminar as harmônicas de uma tensão de alimentação. Então, geralmente hoje, a maioria, mas a gigantesca maioria dos circuitos de alimentação, eles originam frequências harmônicas. E essas frequências harmônicas elas vão perturbar os circuitos, principalmente quando são circuitos lógicos, não é mesmo? Então, o que é que os fabricantes fazem? Eles colocam na linha de alimentação DC desse circuito capacitores de filtro, capacitores amortecedores e os capacitores eliminadores de interferência. É justamente ou são justamente esses capacitores de eliminação de harmônicas que entram em curto ou fuga. Quando eles entram em curto, abrem logo uma proteção. O equipamento desliga e você vai ter que procurar encontrar o diagnóstico. Mas quando ele entra em fuga, o equipamento muitas vezes não desliga, apresenta falhas. Por exemplo, um capacitor eliminador de harmônicas de um conversor DC-DC de uma placa VCOM ou TCOM, ele tende a apresentar listras ou linhas coloridas lá na tela, só pelo fato dele estar com fuga. Entendeu? Então, o vídeo de hoje é para isso. Antes de eu fazer essa simulação na placa, eu vou aqui ler para vocês no texto, um texto que eu postei aqui no blog da escola, exatamente algumas teorias que são importantes da gente entender antes da gente visualizar a prática. Então, segue comigo que vai ser legal. 8 em cada 10 defeitos encontrados nas placas de diversos equipamentos eletrônicos envolve o capacitor SMD, seja ele de disco cerâmico, eletrolítico de tântalo ou eletrolítico de polímero. Os capacitores SMD são, sem dúvida nenhuma, os primeiros componentes que se deterioram nos equipamentos eletrônicos. Percebeu a gravidade? Primeiro é o seguinte, olha o detalhe. Nós vamos trabalhar com capacitores de disco cerâmico tipo flat chip, com encapsulamento flat chip. Esses capacitores, primeiro, eles não têm indicação de capacitância. Veja que já é um drama. Ele não tem valor indicando a capacitância dele. Então, quando eles dão defeito, geralmente é um desespero, porque se você não tiver o esquema elétrico, ou se você não tiver outra placa para conferir o valor, fica difícil, não é isso? Então vejam que o drama que é trabalhar já com esse tipo de capacitor, principalmente quando ele está em fuga ou em curto. Seguindo aqui no raciocínio, para poder a gente entender como é que esses capacitores funcionam, eu vou aumentar aqui na tela para que você enxergue lá na televisão exatamente a constituição interna do capacitor. Então nós temos constituição, deixa eu aumentar aqui para você. Perceba. Dá para ver? Dá para enxergar aí lá na tela? Nós temos os capacitores de disco cerâmico SMD,
sendo constituídos por eletrodos internos lá. Aqui são os eletrodos internos do capacitor. Entre cada eletrodo interno eu vou ter o material dielétrico, aquele que faz a isolação elétrica entre um eletrodo que é condutor e o outro. Perceba? Então aqui nós temos o dielétrico separando uma placa da outra e nós temos os eletrodos externos, que são aqueles que se conectam com as placas externas do capacitor. Ok, então já dá para perceber ali pelaquela figura que na realidade um capacitor flat chip são vários capacitores internos ligados em série. Você percebeu isso? Deixa eu descer um pouquinho mais aqui com a figura. Descendo um pouco mais com essa figura, dá para perceber por esta outra aqui, ó. Pronto. Aqui nós temos a simulação de um capacitor em bom estado. Perceba, eles são internamente associados em série. Então temos ali a presença de C1 em série com C2, em série com C3, em série com C4 e em série com C5. Então, na realidade, aquele minúsculo capacitor que a gente vê lá na placa são vários capacitores associados em série para poder resultar na capacitância final que o fabricante deseja. Na prática, o que acontece é o seguinte: um desses capacitores vai entrar em fuga ou em curto lá dentro do próprio capacitor. Vamos ver isso. Perceba, nesta figura, ela mostra o capacitor em curto. Perceba que C3 está em curto. Então, com aquele capacitor entrando em curto, olha que ele vai unir aquela placa do lado esquerdo, a placa do lado esquerdo, ele vai unir a placa condutora do lado esquerdo à placa condutora do lado direito, porque ele entrou em curto. Então, neste momento, a placa aonde este capacitor está soldado para trabalhar com a eliminação daquelas harmônicas, ela vai entrar em curto também. A tendência é acionar uma proteção, concorda comigo? Então, quando um capacitor flat chip, um dos capacitores internos do capacitor flat chip entra em curto, a tendência é ele desviar a tensão para a massa, a tensão cai a zero, a corrente sobe e uma proteção é acionada. Então, ali está o comportamento de um capacitor flat chip em curto, unindo uma placa à outra. E nós sabemos, antes de seguir em frente, que uma das placas desse capacitor eliminador de interferência está conectada ao positivo da fonte de alimentação e a outra placa está conectada ao negativo GND da fonte. Portanto, quando esse capacitor interno, um desses interno ao capacitor, ele entra em curto, a tendência é realmente ele desviar ou drenar toda a corrente de volta para a fonte, sem passar mais pelo circuito para onde ia esta corrente. Dessa forma, a corrente sobe em cima deste capacitor e a tensão desce, cai aproximadamente a zero. Seguindo no raciocínio. Aqui nós temos exatamente o comportamento de um capacitor bom. Perceba que nós temos aqui 3 capacitores. Deixa eu pegar aqui. Perceba que nós temos aqui 3 capacitores. Ó, o primeiro capacitor, eu tenho primeiramente uma tensão de alimentação de 1,8. Essa tensão de alimentação, ela está seguindo para alimentar um dos pinos do túnel. Está aqui, ó, 1,8 volts e o túnel. Esse circuito pertence a uma televisão, né? É um circuito que pertence à alimentação do túnel. O túnel é aquela peça
que recebe a antena externa. Então, um dos pinos desse dispositivo é alimentado com 1,8 volts. Agora, perceba que na linha do 1,8 volts existe um capacitor eletrolítico de 100 microfarad. Este é um capacitor de filtro. Na sequência, um capacitor de 0,1 microfarad ou 100 nanofarad. Este é um capacitor amortecedor. E amortecedor não. Este ainda se comporta como um capacitor eliminador de harmônica, né? De uma determinada grandeza. Na sequência, nós temos um capacitor de 100 PF, que é um capacitor bem mais rápido do que um capacitor de 100 nanofarad, ou 100.000 PF, como queira, né? Então nós temos um capacitor de filtro e dois capacitores eliminadores de harmônica. Percebam que, como todos eles estão bons, a tensão tranquilamente é barrada por todos três, né? Que nós aprendemos lá no módulo 4 do curso de eletrônica básica, que o capacitor tem várias funções. Uma delas, ou a primeira, é impedir a passagem da corrente contínua. E aqui, por esse diagrama, nós vemos isso. A tensão de 1,8 não consegue fluir pelo capacitor, porque ele barra. É uma função dele. Simples, porque você aprendeu lá no módulo 4 que existe um elemento isolante, que é o dielétrico, que justamente para isso. Ele impede que uma placa tenha conexão elétrica com a outra. Então, se eu apresento uma tensão nessa placa, que existe um dielétrico entre elas duas, então a tensão não deve fluir por ele. Por lógico isso, concorda? Então, neste caso, nem o capacitor de 100 micro, nem o capacitor de 100 nano, e muito menos o capacitor de 100 picofarad, eles não vão deixar fluir uma corrente, porque eles vão impedir a passagem dessa corrente contínua. Perfeito? Então, nessa simulação aqui, nesse esquema que nós estamos vendo, os três capacitores estão bons, funcionando perfeitamente. Por isso, nós estamos assistindo televisão tranquilamente, já que esse circuito não apresentou nenhum defeito. Vamos seguir com o raciocínio do blog? Bora, do texto do blog, vamos lá. Agora, imaginemos se o capacitor C2602, que é o capacitor de 100 PF, entrasse em curto. Então aconteceria aquilo que nós estamos comentando. Perceba, a tensão de 1,8 volts, ela seria desviada para a terra. Neste momento essa tensão cai a zero e a corrente deste ramo aqui, ela sobe deliberadamente. Esta subida vai provocar o acionamento de uma proteção. É quando o cliente liga o equipamento e o equipamento em seguida se desliga. Então perceba que um dos motivos, são vários motivos para isso acontecer, é claro, mas um dos motivos é justamente um capacitor eliminador de harmônica que está na linha de alimentação de uma fonte qualquer, né? Ele entrou em curto. Se ele entra em curto, ele vai drenar toda a corrente dessa fonte de uma maneira alta e diminuir a tensão dessa fonte, evitando que o circuito lá na frente seja alimentado pela tensão. Então, este é o comportamento de um capacitor em curto. E olha o detalhe, já vou adiantando aqui. Quando o capacitor entra em curto, ele não vai aquecer. Por quê? Porque aquecimento é trabalho. Trabalho não é potência. Você não aprendeu isso no módulo 1 do curso de eletrônica básica nível 1, não é? Então, para mim poder ter trabalho, eu preciso ter tensão e corrente. Concorda? Então, se a gente está dizendo que no momento do curto a corrente sobe e a tensão desce, nós não temos potência. Porque P é igual a E vezes I, segundo a fórmula da lei de Joule. Então, o que é que adianta eu ter corrente alta e tensão zerada? Porque quando eu multiplicar a corrente alta por tensão zerada, vai dar P igual a zero. Então, significa dizer que no momento do curto, eu não tenho aquecimento. Então, não adianta procurar componentes aquecidos tentando encontrar um curto. Porque você não vai encontrar temperatura em componentes em curtos. Entenda isso.
Se um transistor entrar em curto, se um diodo entrar em curto, se se um capacitor entrar em curto, você não vai encontrar aquecimento nesses dispositivos. Por quê? Porque no momento do curto a corrente sobe, a tensão cai, então P vai ser igual a E vezes I, eu vou ter I, mas não vou ter E. Então não tenho P, então não tenho aquecimento. Concorda comigo? Perceba, né? Então neste caso aí, que é um exemplo claro que nós estamos vendo, o capacitor, um dos capacitores internos ao capacitor flagship, entrou em curto, conectando a placa A à placa B. Dessa forma, toda a corrente vai ser desviada para a massa, a tensão cai a zero e o componente não aquece. Entenda isso. Seguindo. Perceba que neste caso, né, de um curto, se o dispositivo não tiver uma proteção para desarmar, ele fica inoperante, que neste caso aí, ó, tá vendo aí? Tá vendo? Ou seja, aquela tensão era para alimentar um setor do túnel que deveria me mostrar a imagem. Mas como ela agora está zerada, o túnel não recebe ela, um comportamento seria esse, tela para chuvisco. Isso se o túnel não for dotado de proteção para aquela tensão. Então ele simplesmente vai anular uma das funções e não apresenta imagem nenhuma, como você está vendo ali na tela. Então seria o resultado de um capacitor em curto, né? A corrente sobe, a tensão lá no pino do túnel desaparece. Quando o cliente liga o equipamento, vem desse jeito, e em seguida o equipamento desarma, se desliga. Seguindo, não perca o raciocínio, hein? Agora, imaginemos que o capacitor não entrou em curto, ele entrou em fuga. O que seria fuga? Fuga seria exatamente o capacitor se comportar como um resistor. Ele, ao invés de se deteriorar e realmente se transformar num fio, não. Ele ainda cria uma certa resistência entre as placas, e essa certa resistência vai fazer com que flua a corrente por ele, mas permitindo ainda uma quantidade de tensão entre seus terminais. Está vendo? No momento do curto, a corrente é intensa e a tensão cai. No momento da fuga, não. Existe uma corrente de manutenção no capacitor que não deveria existir, porque ele deve impedir, como você sabe. E se ele tem uma corrente de manutenção, a gente volta lá para o módulo 1 da básica 1, onde a gente aprendeu que só existe tensão onde houver resistência. Se o capacitor agora se comporta como uma resistência, porque ele entrou em fuga, então em cima deles encontraremos uma queda de tensão proporcionada pela passagem da corrente continuamente entre seus terminais. Essa queda de tensão, ela vai culminar no seguinte, na diminuição da tensão que vai para o próximo circuito. Então o que é que vai acontecer? Se o capacitor agora ele retém uma parcela da tensão e essa tensão fica retida nele, a tensão que deveria ir para o próximo circuito, ela cai. Então o próximo circuito também vai sofrer, tá vendo? Então, trocando agora em miúdos, quando o capacitor está em curto, eu tenho corrente intensa e tensão nula, não é isso? Quando o capacitor está em fuga, eu terei um valor de corrente em movimento entre as placas desse capacitor e uma quantidade de tensão agora acumulada entre as placas dele, que na realidade, quando ele está bom, essa tensão acumulada entre as placas é igual à da fonte, mas quando ele entra em fuga, a tensão acumulada não é mais igual à da fonte, é igual à quantidade de resistência que esse capacitor agora acumulou pela quantidade de fuga, né, que existe dentro dele. Então agora eu tenho aquecimento. Concorda? Você concorda comigo? Agora eu tenho aquecimento, porque em cima do capacitor eu tenho corrente fluindo, mas tem uma queda de tensão. Então a gente agora chega até a lei de Joule, onde ele diz que P é igual a E vezes I. Então, se eu tenho agora uma tensão em cima do capacitor, porque ele está com fuga, e tem uma corrente que está fluindo o tempo todo, eu vou multiplicar a tensão em cima dele pela corrente que está circulando. Então, agora eu tenho potência. Qual é o resultado? O capacitor aquece. Então,
Um capacitor em curto ele não aquece, meu amigo, minha amiga, mas um capacitor em fuga ele aquece por esses motivos que eu acabei de explicar. Né? Então ali nós temos uma simulação do capacitor ele em fuga. Perceba, o capacitor C3, que é um exemplo teórico, lá dentro do capacitor flat chip, ele está em fuga. Portanto, ele vai conectar a placa do lado esquerdo à placa do lado direito, mas mantendo uma resistência entre as duas placas. Percebeu? Essa resistência provoca nele uma queda de tensão entre as placas do capacitor. Então, essa queda de tensão multiplicada pela corrente que está fluindo me dá potência. E potência é trabalho, trabalho é aquecimento. Perfeito? Vamos seguindo. Aqui nós temos uma simulação no esquema elétrico desta TV que nós estamos analisando do capacitor C2602 entrando em fuga. Não é? Perceba ali, pela figura, que nós temos ela apresentando um aquecimento no capacitor. Concorda? Aí sim eu terei o capacitor aquecendo, porque eu tenho corrente fluindo por ele constantemente, que não deveria ter. E tenho agora uma queda de tensão, justamente pelo fato que ele se transformou num resistor de algum valor. Então, teria aquecimento desse dispositivo. Voltando, repetindo, para poder você entender, um dispositivo em curto na placa, ele não aquece, porque a corrente sobe e a tensão zera. Um dispositivo em fuga, é esse dispositivo em fuga que vai aquecer. Então, quando você colocar o dedo em cima de um dispositivo que esteja aquecendo além do limite, não é? Você terá sim a seguinte impressão nítida que realmente aquele componente está com fuga. Não diga que ele está em curto, não, porque em curto ele não vai aquecer. Isso é uma lei, é a lei de Joule, P é igual a E vezes I, concorda? Então significa dizer que não vai haver aquecimento no dispositivo em curto. Mas quando ele entra em fuga, aí eu terei corrente e terei resistência nele, eu terei corrente e terei tensão nele, o que significa dizer que realmente ele vai aquecer, porque ele estará trabalhando onde ele não poderia trabalhar para corrente contínua, ele teria que trabalhar para eliminar harmônicas e não trabalhar a corrente contínua de alimentação do circuito. Vamos seguir? Aqui a gente finaliza com o capacitor ele se rompendo internamente. Então, quando o capacitor se rompe, ele deixa de... claro, um capacitor rompido significa dizer que esse capacitor deixa de atuar no circuito. Então a gente percebe aí que o C3 ele rompeu. Ó, tá lá. Bom, pelo fato dele ter se rompido, o que acontece? Ele elimina as associações, concorda? Nós aprendemos no módulo 3 do curso de eletrônica básica nível 1, módulo 3 é um módulo resistor, né? No módulo 3 nós aprendemos as características de uma associação em série. E uma das características da associação em série é, se um elemento se rompe, o circuito para. Você lembra disso? Concorda comigo? Então, se a gente está estudando que os capacitores flat chips, eles são formados por capacitores em série, se um deles se rompe internamente, ele elimina a série, a associação em série desses capacitores. Portanto, o que nós temos é a ausência desse capacitor na placa, concorda comigo? Ele não vai provocar curto, não, ele está aberto. Ele não vai provocar fuga, não. Ele está aberto, então ele nem vai derrubar a tensão da fonte, de jeito nenhum, ele nem vai aumentar a corrente por dentro dele, de forma nenhuma, ele não vai aquecer, porque ele acabou de se romper. Então o que vai acontecer com o circuito? Bom, simplesmente ele vai deixar de fazer a função dele. Se ele é para eliminar harmônicas de uma grandeza de frequência tal, nesse momento que ele abriu, ele deixa de eliminar essas harmônicas. Consequência disso, quando as harmônicas chegarem nele,
não serão mais reconhecidas por ele e entram num dispositivo que não deveria receber essas harmônicas, e aí vai depender de que dispositivo nós estamos comentando. Se for vídeo, eu terei interferência no vídeo, se for áudio, eu terei interferência no áudio, e por aí vai. Então ali, aquela figura, ela exemplifica um capacitor flagship aberto, tá vendo? Então, um capacitor que está fora do circuito. Vamos seguir o raciocínio? Ainda no texto do blog, nós temos a figura que mostra o momento em que o capacitor abre e ele se comporta assim, ó, como se fosse um circuito aberto. Você percebeu? Olha, dê uma olhada. Ele se comporta como um circuito aberto. Então tá aí, ele não faz mais função nenhuma nesse circuito. Por isso que agora, se for vídeo, eu tenho interferência, se for áudio, eu tenho interferência. Vídeo na visão, áudio no ouvido. Perfeito? Bom, então já vimos aí os 3 comportamentos que podem acontecer com um capacitor. Ele pode entrar em curto, ele pode entrar em fuga, ou ele pode simplesmente se romper. Aqui na prática eu vou mostrar para você exatamente as 2 que mais acontecem no dia a dia, que é quando o capacitor entra em fuga e quando o capacitor entra em curto. E eu quero que você entenda na prática, já que a gente está aqui explicando na teoria, que você entenda na prática e que você se acostume a diagnosticar placa em curto e placa em fuga de forma diferente. Placa em curto não aquece, placa em fuga aquece, o componente está aquecido. Existem várias formas de identificar um componente em fuga, que é aquele componente que aquece. Aqui eu vou utilizar uma forma simples, que é aquela que a gente coloca breu em cima do componente. É a forma mais simples que tem para quem não tem condições de adquirir equipamentos mais caros. Bom, com um simples ferro de solda e uma pedra de breu, você detecta essa área defeituosa, né? Então, vamos seguir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante no texto do blog, para que a gente siga para a prática na bancada. Aqui seria apenas uma imagem que mostra a simulação do capacitor aberto. O capacitor flagship deveria eliminar a interferência, ele abriu. Está vendo que a imagem ficou com interferências? Pronto, é isso que vai acontecer. Então, notem que quantas placas, perceba, esse assunto é tão importante que você não imagina. Quantas placas você já deixou de consertar? Porque quando você liga ela, a fonte de bancada profissional indica um alto consumo de corrente e uma baixa tensão. E você não sabe identificar onde está o defeito. Hein? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Você que trabalha no dia a dia, você que é curioso, você que é reunião, você que é iniciante, né? Você que é profissional também, né? Então, quantas vezes já não aconteceu isso? Não é? De você ligar uma placa e inicialmente você detectar que ela está em curto. Veja que a placa vai estar em curto simplesmente quando a fonte acusa uma alta corrente e uma baixa tensão. A placa vai estar em fuga quando a fonte apresenta tensão e corrente na placa. Tensão inadequada e corrente também inadequada na placa. Então, veja, perceba como é simples, né? Você identificar a placa em curto ou fuga. Liguei via fonte de bancada profissional, a corrente subiu, a tensão caiu. Tem um curto, você já imagina, não vai aquecer nada. Não adianta eu estar procurando componente aquecido, porque a placa está em curto. Tem um componente em curto, no curto a potência é nula. Mas você liga e a fonte de bancada indica um valor de tensão abaixo do normal e um valor de corrente também. Aí você já imagina, olha, tem um componente com fuga. Então você vai encontrar um aquecimento sim. Porque agora o componente tem tensão e corrente fluindo por ele, que não deveria fluir. Só deveria existir tensão nesse componente e não corrente.
se a gente estiver falando de um capacitor, isso é puramente verdade. Concorda comigo? Então, quando você liga uma placa via fonte de alimentação profissional de bancada e a fonte já te indica valor de tensão abaixo do valor normal e um valor de corrente, você diz, oxi, tem tensão e corrente nessa placa, a tensão está lá embaixo, não, a tensão está menor e existe uma corrente fluindo, significa dizer que tem um componente na placa com fuga. Então alguém está aquecendo nessa placa. Hora de colocar algum dispositivo em cima dessa placa para poder verificar quem é que está aquecendo ou, trocando em miúdos, quem está em curto, quem está em fuga. Concorda comigo? Vamos na sequência. Quando o capacitor lógico está aberto, significa dizer que nós teremos um capacitor sem fazer a função. Então todas as frequências harmônicas, que são as interferências que deveriam ser percebidas por ele e desviadas para a massa, seguirão em frente e serão, claro, trabalhadas pelo circuito, ou seja, elas vão atrapalhar o funcionamento do circuito que não deveria recebê-las. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante para que a gente siga para a demonstração prática. Uma coisa que eu achei interessante ainda aqui nesse blog para mostrar para vocês é justamente esse circuito aqui. Esse circuito ele pertence a uma placa-mãe de notebook. Nós estamos exatamente num CI chamado Super I/O, que nada mais nada menos é que o dispositivo que controla toda a placa de um notebook, né? A placa-mãe de um notebook. Então esse dispositivo é muitíssimo importante. Perceba você que ele recebe várias alimentações, mas uma delas é primordial para o circuito lógico dele, que é a tensão de 3 volts always. Então, dá para perceber ali a tensão de 3 volts always entrando por vários pinos. Está vendo aqui? A tensão de 3 volts always, ela entra por vários pinos. Pinos 9, 22, 33, 96, 111 e o pino 125. Perceba que essa tensão ela vai ficar sendo monitorada por vários capacitores flat chips. Olha, tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 capacitores flat chips. O que é que o fabricante quer com isso? Eliminar as harmônicas que estão vindo da tensão ou que podem vir com a tensão de 3 volts. Por quê? Porque o always, como você já deve saber, se não sabe, é porque ainda não fez um curso de conserto de placa-mãe de notebook, o always, na realidade, ele é um CI que gera uma tensão de alimentação para vários circuitos da placa-mãe, mas ele gera essa tensão com uma alta frequência, e toda vez que a gente tem frequência envolvida, nós temos formação de harmônica. Você concorda comigo? Não é? Então, essa tensão de 3 volts que sai do always é uma tensão que é originada através de um chaveamento de alta frequência. Então, significa dizer que essa tensão, sim, ela pode vir com harmônicas que não poderão entrar nesses pinos de alimentação do Super I/O. Então, o fabricante coloca exatamente vários capacitores de valores diferentes para interceptar frequências harmônicas de grandezas diferentes. Então, quando o fabricante ele coloca vários capacitores de disco cerâmico com valores diferentes, é porque ele quer capturar e desviar para a massa frequências harmônicas de interferência de valores diferentes. Então, neste caso aqui, nós temos capacitores da ordem de 1000 PF, 100 nano e pronto, somente 1000 PF e 100 nano. Perceba que eu tenho capacitores para eliminar interferências de duas ordens diferentes, né? Frequências harmônicas de duas ordens diferentes. Bom, são esses capacitores que vai fazer com que uma placa morra. Se a gente está entendendo o raciocínio deste vídeo, perceba, coloque um daqueles capacitores ali em curto. Concorda? Eu vou pegar a tensão de 3 volts always e vou desviar para a massa. O que acontece com o Super I/O?
aí ele vai ficar sem alimentação. Mas é o Super I/O que liga a placa-mãe de um notebook. É o Super I/O que liga a placa-mãe de um PC. Então imagine, o dispositivo que deve ligar a placa-mãe, ele mesmo está sem a alimentação principal dele. Não tem como dar match. Concorda comigo? Significa dizer que um capacitor em curto ele vai inoperar a placa todinha, já que o dispositivo que deve ligar a placa é o primeiro a estar despolarizado pela tensão de alimentação dele. Do mesmo jeito, o que é que vai acontecer? Se um desses capacitores entrar em fuga, o Super I/O vai sofrer do mesmo jeito. De quanto é essa tensão de alimentação? 3. Se por acaso se por acaso o capacitor que monitora esta tensão entrar em fuga, um desses 6 aí entrar em fuga, ele vai passar a ser um consumidor natural. Então a tensão de 3 volts always deve cair. Cair para quanto? Depende da fuga. Lembra que quando o capacitor entra em fuga, ele vai se comportar como se fosse um resistor? Então vai depender da quantidade de fuga do capacitor. Então, uma certeza que nós temos é que a tensão no pino do Super I/O vai cair. O Super I/O não aceita isso, porque o Super I/O é um processador. E ele é cheio de proteções internas. O que é que vai acontecer? Quando ele perceber que a tensão de alimentação dele está inadequada, ele desliga o produto. Não adianta, o cliente vai apertar o botão power, o notebook vai começar até a entrar em funcionamento, em seguida ele desarma, vai entrar em funcionamento, em seguida ele desarma. E não adianta, tem que chamar um técnico. Aí entra você para poder fazer sua análise. E quanto mais conhecimento de eletrônica básica você tiver, que na realidade esse assunto que nós estamos vendo aqui é um assunto do módulo capacitor, módulo 4 do curso de eletrônica básica nível 1. Então esse assunto aqui que nós estamos vendo não é de um curso profissionalizante, tá? É do curso de eletrônica básica, ok? Então quanto mais conhecimento de eletrônica básica você tiver, melhor para tu, né? Porque fica mais fácil raciocinar os defeitos em uma placa de circuito impresso, seja ela da área que você estiver trabalhando, celular, TV digital, conserto de placa-mãe, amplificadores, enfim, né? Bom, visto isso, eu vou agora para a bancada, que eu vou simular em uma placa Vcom de uma TV digital, um capacitor entrando em fuga e um capacitor entrando em curto. Portanto, não deixe de continuar assistindo o vídeo, porque agora vem a parte realmente onde você vai juntar essa teoria aqui, que está lá no texto do blog da Technology Cursos, com a prática que eu vou realizar agora para que você feche um conhecimento teórico com um conhecimento prático. Beleza? Vamos seguir? Então vamos lá, vamos para a bancada agora.